Boa noite, pessoal. Boa noite, professora Denise Rosa. Eu sou o Charles Muniz de Santana, aluno do Unilassalle Canoas, do curso de Engenharia de Telecomunicações, e vou estar desenvolvendo essa questão do ENAD 2011, questão 22, para a disciplina de Cálculo 2, valendo aí como atividade extra para essa cadeira. Certo? Vou fazer todo o desenvolvimento da questão e no final irei concluir a resposta correta. Então, a questão escolhida é essa, questão 22 do ENAD de 2011. Considere U de x e y igual a f de x menos 4y mais g de x mais 4y, em que f e g são funções reais quaisquer deriváveis até a segunda ordem, com a segunda derivada de u com relação a x tem que ser diferente de zero para todo x e y. Nesse caso, a segunda derivada de u com relação a y dividido pela segunda derivada de u com relação a x é igual a... Temos aqui todas as opções, certo? Primeiro de tudo, pessoal, eu quero fazer aqui algumas considerações no corpo da questão. Quais são essas considerações? Quero destacar aqui o que a gente tem de mais importante. Quais são os dados relevantes aqui para o desenvolvimento da nossa questão. Primeiro, a gente destaca a nossa função principal, que a gente vai estar trabalhando em cima. Destacamos essa informação, deriváveis até a segunda ordem. E destacamos essa outra informação. Certo? Por que a segunda derivada de u com relação a x tem que ser diferente de zero? Para que isso aqui possa existir. Porque não existe divisão por zero. Certo? Então, vamos aqui para o desenvolvimento. O que a gente vai estar trabalhando aqui, então, no desenvolvimento, pessoal? Primeiro, vou reescrever a nossa função, para a gente não ficar virando a folha aqui e poder não se perder. Certo? O que a gente tem que entender aqui? Que isso aqui é um problema, é uma questão de derivadas parciais. Por que derivadas parciais? Porque eu tenho parcelas. Tá? Eu vou derivar em duas incógnitas diferentes, x e y. Aqui. O que eu tenho que entender disso aqui? Que eu tenho a minha função f e tenho a minha função g. Minha função f, ela é uma função composta. Composta de quê? De f de x menos f de 4y. Correto? E minha função g também é uma função composta. A função g de x mais a função g de 4y. Isso tudo vai formar o que a gente tem aqui em cima. Apenas desmembrei o que significa esse aglomerado. Então, para a gente começar a desenvolver esse problema, a gente tem que começar a pensar em quê? Em derivadas. Porque a gente tem que chegar na segunda derivada, tanto com relação a x quanto na relação a y. E para a gente pensar em derivada, então a gente deriva primeiro aí a nossa função u com relação a x. Mas como é que eu vou derivar essa minha função com relação a u e com relação a x? Lembrando, a gente tem uma função composta. Qual é a derivada de uma função composta? Vai ser aquela regrinha que todos nós sabemos de cor e gostamos bastante. Regra
da cadeia. O que diz aí nossa regra da cadeia? Que a derivada de u com relação a x vai ser a minha função composta vezes a derivada dela com relação a x. Lembrando, com relação a x, menos 4y foi uma constante. A derivada da constante é zero. Então, a derivada de x, 1. E a mesma coisa aqui do outro lado. Fazendo aqui as multiplicações, a gente fica aqui x menos 4y mais x mais 4y é igual a u de x, né? Menos 4y eu corto com mais 4y. Então eu tenho que o meu u de x vai ser igual a 2x. Certo? E agora eu vou fazer a mesma coisa para o de y. Que vai ser, repito a minha função composta e multiplico pela derivada de y. Nesse caso, aqui x seria a constante. Então, se aqui zero, derivo y, eu vou estar multiplicando por menos 4. Mais x mais 4y, multiplicado por quanto? Por 4. A derivada de u com relação a y, então multiplicando termo a termo, fazendo o famoso chuveirinho aqui, menos 4 vezes x, menos 4x, menos com menos dá mais, 4 vezes 4, 16, y, mais 4x, mais 4 vezes 4, 16y. Aqui a gente consegue cortar menos 4x com mais 4x. E eu tenho que minha derivada de u com relação a y é 32y. Certo? Bom, já temos então as primeiras derivadas, só que o problema ele quer a segunda. Então, como a gente vai conseguir as segundas derivadas? Sabemos aí que teríamos 4. Certo? Quais são essas 4? Minha derivada de ux com relação a x, com relação a y, minha derivada de uy com relação a y, com relação a x. Sendo que essa e essa, o meu problema não pede, então eu poderia ignorar. Mas eu vou fazer só para a gente poder concluir o script. Certo? Então, minha derivada de ux com relação a x é eu pegar o meu 2x e derivar ele de novo com relação a x. Tá? Isso aqui vai estar me dando 2. Minha derivada de ux com relação a y. Aqui eu não tenho y. Tá? Então, isso aqui tudo para mim é uma constante. E a derivada da constante é zero. Estaria com zero aqui. Derivada de y com relação a y, né? Eu derivar de novo com relação a y. Isso aqui vai estar me dando 32. E o yx, como eu não tenho x, isso aqui para mim é uma constante. E isso aqui vai ser igual a zero. Perfeito? Então aqui eu tenho os valores que realmente me interessam. Por que realmente me interessam? Porque no problema, o que o problema pede lá? O y dividido por o xx. Certo? Aqui representado. Então, o y igual ao xx vai ser igual. Eu pego aqui e trago para cá. Fazer aqui o caminho bonitinho. E esse daqui eu trago para cá. O y quanto dá? 32. O xx dá 2. E o meu resultado vai ser igual a 16.
Se eu procurar 16 lá nas minhas respostas, onde é que eu vou marcar o meu X aqui e acertar minha questão? Na alternativa E. Certo, pessoal? Então, somente fazendo uma revisãozinha do que a gente fez. Explanamos aqui o que era a nossa função, reconhecemos que é uma função de uma derivada, teríamos que fazer derivadas parciais para poder resolver, tá? Uma função com várias variáveis, nesse caso com duas. Identificamos a composição da função f e a composição da função g, e que as duas se somam, né? Isso as torna funções reais. No caso, não quaisquer, função f e função g. Deriváveis até a segunda ordem, quer dizer, a gente conseguiu derivar elas para que elas obtenham um valor até a segunda ordem, tá? Que a gente obteve 32 e 2. E queríamos saber qual é o resultado da segunda derivada da função com relação a y e a segunda derivada com relação a x, que a gente descobriu aqui que é igual a 16, e assinalamos a alternativa I, igual a 16. Com isso, com certeza, acertamos aí a questão do ENAD de 2011. Certo, pessoal? Professora Denise, está aí o desenvolvimento. Muito obrigado aí pela oportunidade. Agradeço aos colegas aí também que homenagearam assistindo o vídeo. E até a próxima. Obrigado, pessoal.